Olá, peixinhos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meu nome é Ana Priscila, eu sou educadora da frente de Biologia e hoje eu vou dar início à aula sobre codificação da informação genética, ok? E o embasamento que vocês precisam para entender melhor sobre a genética e essas aulas que virão mais para frente, tá bom? Então, essa aula de hoje, ela está subdividida em ácidos nucleicos e nucleotídeos. Vocês vão entender o que são esses componentes e depois saber como funciona a duplicação do DNA, tá bom? Então, primeiramente, como tudo começou? É esse carinha aqui, o Friedrich Miescher. Ele, entre 1868 e 1871, ele percebeu a presença de algumas substâncias ácidas no núcleo. Então, retomando ali a informação, eu tenho a célula, dupla camada lipídica, proteínas intramembrânicas, formando canais ali que servem para trocas iônicas, entrada de nutrientes, ok? Só para vocês retomarem. Aí eu tenho o citoplasma. No citoplasma eu tenho as organelas citoplasmáticas e eu tenho ali também o núcleo. E dentro desse núcleo, esse carinha encontrou essas substâncias e ele denominou essas substâncias como ácidos nucleicos. E o que são esses ácidos nucleicos? Bom, ele denominou ácidos nucleicos por quê? Porque tem um caráter ácido. Ok, né? Isso daí a gente já sabe. E eles foram encontrados no núcleo. Então, por isso, ácidos nucleicos. Só que vocês vão entender ao decorrer da aula que os ácidos nucleicos, eles não são encontrados apenas no núcleo, mas também no citoplasma. Então, por exemplo, o nosso DNA, sim, ele só está no núcleo. Mas eu também tenho RNA no núcleo e tenho RNA no citoplasma. Então, lógico, o nome ainda continua ácidos nucleicos, mas é importante vocês saberem que eles não são encontrados apenas no núcleo. Então, esses ácidos nucleicos, eles são o DNA e o RNA. Olha que coisa. Então, o DNA, ele recebe o nome de ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Tá bom? É porque o nome aqui está em português, mas o nome DNA acaba que tá em inglês, né? Tá seguindo lá o nome em inglês, mas tudo bem. E aqui o RNA. O RNA é o ácido ribonucleico. Então, DNA, desoxirribonucleico. RNA, ribonucleico, ok? Daqui a pouco vocês vão entender qual é a diferença entre eles. Então, o DNA e o RNA são polímeros. Polímeros são moléculas grandes compostas por moléculas menores. Então, o DNA e o RNA são polímeros igual uma proteína. Então, uma proteína, ela é uma molécula grande, composta por moléculas menores. Essas moléculas menores são chamadas de monômeros, ok? Ok. No DNA e no RNA, esses monômeros são os nucleotídeos. São os nucleotídeos. Na proteína, esses monômeros são os aminoácidos. Então, proteínas são formadas por aminoácidos e o DNA e o RNA são formados por nucleotídeos. Ok? Ok, guarda essa informação da proteína, tá? Então, o que são esses nucleotídeos? Os nucleotídeos, eles são sempre, eu disse sempre, formados por, a estrutura dele é formada por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, eu tenho o grupo fosfato. A pentose, ela é diferente. No DNA, essa pentose é uma desoxirribose. Essa pentose é um açúcar.
pentose é pente, 5 carbonos. E no RNA, a pentose do RNA é uma ribose. Então, eu tenho o DNA, que é um ácido desoxirribonucleico, que tem uma pentose que se chama desoxirribose. No RNA, eu tenho um ácido ribonucleico com uma pentose que se chama ribose. Então, tá aí, né? Eu acho que é interessante, dá para casar bem esses dois nomes, para vocês conseguirem lembrar. E aí, esse DNA e esse RNA, que contém esses nucleotídeos, também esse nucleotídeo é composto por bases nitrogenadas. E o que são essas bases nitrogenadas? Essas bases nitrogenadas, elas podem ser de 5 tipos: adenina, guanina, citosina, timina e uracila. E aí, a gente precisa se atentar a uma informação muito importante. É muito importante essa informação. A timina, ela é exclusiva do DNA. E a uracila é exclusiva do RNA. É isso, tá? Então, o DNA, ele tem adenina, timina, citosina e guanina. O RNA, ele também tem adenina, ele também tem citosina, também tem guanina, mas não tem timina. Tem uracila no lugar. O DNA não tem uracila, tem timina. Então é isso, tá? A única diferença das bases nitrogenadas é que o DNA tem timina de diferente do RNA que tem uracila, tá bom? E aí, vocês conseguem observar uma diferença entre essas 5 bases nitrogenadas? Então, a sua estrutura, ela é diferenciada. Então, eu tenho essa estrutura da adenina e a guanina, que ela é composta por 2 anéis, e a estrutura da citosina, timina e uracila, que é composta por apenas um anel. Olha só que interessante. Isso daí tem a ver com o seu as bases em que elas são classificadas. Então, as bases nitrogenadas que têm 2 anéis, elas são classificadas como bases púricas. E as bases que têm apenas um anel, elas são classificadas com bases pirimídicas. E aí, para vocês conseguirem memorizar isso, vamos lá, bases púricas. Quando você lembra de púrica, puro, pureza, cristalino, limpeza, você lembra do quê? De água. AG, água. Então, adenina e guanina são bases púricas. Entenderam? Então, púricas, puro, água, AG. E aí, as outras bases, as bases pirimídicas, são citosina, timina e uracila. Então, vocês sabendo que existem 5 bases nitrogenadas e sabendo que adenina e guanina são púricas, pronto, o restante, né, é o que sobra. Então, as bases que sobram, citosina, timina e uracila, que são bases pirimídicas, ok? E aí, a gente já começa a entender como ocorre ali, como é possível obter uma molécula de DNA. Isso daí foi descoberto, na verdade foi descrito pela primeira vez por Watson e Crick. Watson e Crick descreveram a molécula do DNA, mas com grande embasamento em estudos realizados pela pesquisadora Rosalind Franklin, que infelizmente naquela época as mulheres elas não tinham muito espaço em qualquer lugar, né? Principalmente, e a gente falando aqui da pesquisa. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essa história, é bem interessante. Então,
eu aconselho vocês a darem um Google, uma pesquisadinha para falar sobre. E aí, quem sabe, na próxima aula a gente até consegue discutir um pouco essa relação aí, porque existem muitas informações sobre isso. E aí, falando sobre a estrutura do DNA, que foi descrita pelo Watson e Crick, né? Então, eu tenho a estrutura do DNA. Então, nós precisamos retomar aqui essas bases, esses nucleotídeos, porque, como eu já havia falado, o DNA é uma molécula, um polímero, composto por moléculas menores, que são os nucleotídeos. E como é que eles se arranjam ali para formar a molécula de DNA? Porque a molécula de DNA, é muito comumente falado, assim, a coisa mais simples falada sobre o DNA. O que é o DNA? Aí todo mundo sabe. O DNA é uma dupla fita, uma dupla hélice, toda contorcida lá entre si. Mas e aí? O que é essa dupla hélice? Então, essa dupla fita, como elas se ligam? Então, essa dupla fita nada mais é do que um conjunto de nucleotídeos. Um conjunto de nucleotídeos de um lado e um conjunto de nucleotídeos do outro. Né? Então, eu tenho aqui as bases nitrogenadas, são as bases nitrogenadas que se atraem, elas se atraem de uma forma específica. Eu não tenho atração de qualquer base nitrogenada com qualquer base nitrogenada, não é essa bagunça. É uma coisa bem específica. Então, eu tenho aqui a atração da timina com a adenina, só elas se atraem, só elas se juntam, e a citosina com a guanina. Então, eu acho assim que é importante vocês saberem disso. A adenina se liga exclusivamente com a timina. Eu tô falando do DNA, tá, gente? DNA. Estamos falando da estrutura do DNA. E elas se ligam como? Através de pontes de hidrogênio, tá? É isso, pronto e acabou. E um plus que eu trouxe aqui para vocês é que a adenina com a timina, ela tem 2 pontes de hidrogênio. E a citosina com a guanina tem 3 pontes de hidrogênio. Então, a citosina com a guanina é um pouco mais forte a ligação. Só que assim, gente, essas pontes de hidrogênio, elas não são ligações muito fortes. Até porque não pode ser tão forte assim. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê. E aí, para vocês memorizarem, para vocês lembrarem como é feita essa combinação, então AT, água tônica. Água tônica é uma coisa fraca, né? Todo mundo toma, então é fraca, tem 2 pontes de hidrogênio. CG é cerveja gelada. Cerveja gelada já é uma coisa assim, né? Mais forte e tudo mais. Então, tem 3 pontes de hidrogênio. E é isso, eu acho que foi uma forma que eu encontrei para memorizar e eu acho que é super válida. E aí, a gente consegue, né, ter essa formação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, tá vendo? CG, C com G, G com C. Então, é dessa forma que elas se ligam através das pontes de hidrogênio. E aí, quando você fala assim numa prova, por exemplo, muitas vezes o que vai acontecer? A prova vai te dar uma sequência de nucleotídeos. Então, tá vendo essas letrinhas aqui? São os nucleotídeos. Adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina. Então, eu tenho essa sequência e aí a prova fala assim, complete, crie uma fita correspondente. Aí, se falarem para criar uma fita correspondente de DNA, você já sabe que no lugar do A é o T. No lugar do T é o A. No lugar do G é o C, CG. E se eles quiserem uma fita correspondente de RNA? Aí, no lugar do A, é o T. No DNA. Mas no RNA, nós não temos a timina. Então, no lugar do A é o U. Então, vocês vão criar uma fita correspondente. É como se vocês estivessem criando uma fita correspondente de DNA, só que não coloquem timina.
para se ligar à adenina? Coloquem uracila, tá bom? E aqui a gente já consegue ter, assim, uma visibilidade melhor de como tudo acontece, da estrutura do DNA. Então, o que é o DNA? O DNA é isso, né? É a dupla fita, toda em hélice ali, toda encurvada entre si, com as suas ligações entre as bases nitrogenadas através das pontes de hidrogênio. Ok? Ok. E aí, esse DNA, ele é armazenado no núcleo da célula. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho um núcleo da célula, eu tenho a célula, né? Tem um núcleo. Dentro do núcleo, eu tenho esses cromossomos. Os cromossomos nada mais são do que essa fita de DNA compactada. Que interessante, né? Por quê? Porque imagine, vamos fazer uma analogia. Vocês têm um barbante ali de 2 metros, que é mais ou menos o tamanho da fita do nosso DNA. Esses 2 metros, e você quer guardar esse barbante dentro de uma caixa. Imagine guardar 46 pedaços de barbante de 2 metros dentro de uma caixa. Vai virar uma bagunça. Eu acho que é um pouco difícil ter essa organização. Então, o que você usa para organizar esse barbante? Você usa um carretel. Você vai, pega esse barbante e coloca lá no carretel, consegue colocar os 46 carretéis dentro da caixa de forma organizada. Então, o nosso carretel, o carretel do nosso DNA, são as histonas. Histonas são proteínas específicas ali do DNA, que eles se enovelam nessas histonas até formar o cromossomo. O cromossomo, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, em formato de X, são 2 moléculas de DNA. Elas são enoveladas de um lado, enoveladas do outro. Então, eu tenho aqui 2 moléculas de DNA formando um cromossomo. É interessante ressaltar que, nesse momento em que a estrutura do DNA está completamente enovelada, nesse formato de cromossomo, assim, ó, não há possibilidade de haver a duplicação do DNA, porque esse DNA, esse material genético, essas bases nitrogenadas, elas estão todas compactadas, todas escondidas. Então, fica difícil acessar esse material, tá? E aí, falando em material genético, a gente lembra de gene. O que é um gene? O gene é uma parte daquele DNA. É uma parte dessa fita de DNA aqui, dupla. Então, eu tenho o gene. É através do gene que eu tenho a possibilidade de produzir uma proteína, tá? Então, o grande objetivo da nossa aula é vocês entenderem como é possível produzir, sintetizar essa proteína, essa molécula orgânica. Porque eu acho que vocês já devem ter estudado, já devem saber qual a diferença de uma molécula orgânica de uma molécula inorgânica. RNA e DNA são orgânicos, como uma proteína, lipídios, carboidratos. Inorgânicos, água e sais minerais, tá bom? Só para vocês se lembrarem. E aí, nas nossas células, como eu já falei, existem 46 cromossomos. E aí, como é que acontece essa duplicação do DNA? Bom, a duplicação do DNA, elas acontecem por quê? Antes de vocês saberem como, eu acho que é importante vocês saberem por que acontece a duplicação do DNA. A duplicação do DNA acontece antes de ocorrer a mitose ou a meiose. A mitose é a formação de uma nova célula, é a divisão celular, formando células idênticas à célula de origem, como se fosse um clone. Então, eu tenho, antes da divisão celular, a intérfase.
antes da mitose ou da meiose, eu tenho a intérfase. A intérfase ela é subdividida em 3 etapas. Etapa G1, S e G2. Na etapa S, eu tenho ali a duplicação do DNA. Então, eu tinha 46 cromossomos, porque uma fita de DNA, ela já é um cromossomo, tá? Então, quando a fita de DNA, como eu falei aqui para vocês, né? Eu tenho aqui uma fita de DNA e outra fita de DNA. A fita de DNA, quando é só uma, ela já é um cromossomo. E quando são duas, são um cromossomo também, só que é um outro tipo de cromossomo, assim. É um cromossomo simples, só com um DNA, e um cromossomo completo com 2 DNAs. Complexo, né, na verdade. Então é necessário que haja essa duplicação. Por quê? Porque senão, quando a célula ela fosse dividir, a célula iria diminuindo também o seu material genético. Aí daqui a pouco divide, cadê o DNA? Acabou, não tem mais. Então por isso que é importante. E aí como é que acontece essa duplicação do DNA? Resumidamente, eu tenho aqui uma fita dupla de DNA, uma dupla hélice de DNA, e alguém vai vir aqui e vai separar essas duas fitas. E aí vai vir outro alguém e vai montando aqui, ó, uma fita correspondente. E aí no final eu vou ter duas fitas de DNA. E isso daqui, ó, também é um cromossomo, tá? Isso é um cromossomo e isso daqui também é um cromossomo. Ok? Entenderam? E aí, ela é chamada de semiconservativa. Por quê? Se vocês observarem aqui, eu tenho um molde. A fita molde ainda está presente. E aqui também a fita molde está presente. Então, eu tenho aqui, nesse momento, uma duplicação de DNA semiconservativa. Que apenas metade dela é conservada, né? Então, como ocorre essa duplicação do DNA? Eu tenho a helicase. A helicase é uma enzima. O que são enzimas? Provavelmente vocês já sabem, mas só para relembrar aí, enzimas elas são responsáveis por catalisar reações. O que é catalisar reação? Catalisar reação é acelerar algum tipo de reação, ou até mesmo ser responsável por reações. Então, por exemplo, aqui a helicase, ela é uma enzima helicase, que eu acredito que se ela não existisse, essa reação provavelmente não seria realizada. Então, eu tenho a helicase ela vai rompendo o quê? As pontes de hidrogênio. Que vocês lembram, duas pontes de hidrogênio, 3 pontes de hidrogênio é mais forte do que 2, mas mesmo assim elas não são tão fortes assim. Então a helicase vem rompendo aqui essas pontes de hidrogênio, rompe, e aí eu separo as duas fitas, tá bom? E aí entra em ação a queridíssima DNA polimerase. A DNA polimerase, ela vai captar, ela vai pegar nucleotídeos que estão livres no núcleo. Esses nucleotídeos, eles vão ser adicionados aqui, nessa fita antiga de DNA, nessa fita molde, essa fita mãe. Então, eles que fazem isso, eles que vão adicionando. E eles adicionam esses nucleotídeos em um sentido apenas. Imaginem um trabalhador de uma fábrica e ele precisa construir algo. E ele só constrói esse algo em um sentido, que é o sentido da vida. Então, imagine, né? O que é uma duplicação do DNA? A duplicação do DNA nada mais é do que a continuação da vida. Porque se não houver duplicação do DNA, não há mitose, não há divisão celular, não há formação de novas células, não há uma cicatrização na sua pele, não há crescimento das unhas. Então, tudo é célula, tudo é mitose.
Inclusive, provavelmente deve estar correndo mitose nas suas células agora. Então, o sentido da vida, muito falado já, é o 5 linhas, 3 linhas. Já caiu em uma prova de vestibular. Então, esse carinha aqui, o Felipe, ele perguntou para Mafalda. Mafalda, às vezes me pergunto, qual o sentido da vida? E a Mafalda vem e fala 5 linhas, 3 linhas. Provavelmente essa Mafalda, ela é bióloga, ou ela gosta um pouco de biologia. Por quê? Por que no sentido 5 linhas, 3 linhas? Lembrem que a polimerase, DNA polimerase, só adiciona nucleotídeos nesse sentido. Ela forma fitas desse sentido, 5 linhas, 3 linhas. E aí, por quê? Vamos retomar aqui a estrutura do nucleotídeo. Eu tenho aqui as bases nitrogenadas, base nitrogenada, eu tenho a pentose, eu tenho o fosfato. A pentose, 5 carbonos. Carbono 1 é ligado a essa base nitrogenada. Aí eu venho aqui seguindo, carbono 2, carbono 3. Vamos imaginar que aqui não tem nada ligado, tá, gente? Vamos imaginar. Então, eu tenho aqui o carbono 3, carbono 4, carbono 5 ligado ao fosfato, tá bom? Aí eu venho com outra base nitrogenada, outro nucleotídeo. Base nitrogenada, carbono 1, 2, 3, 4, carbono 5, fosfato. Se liga aqui no carbono 3 do nucleotídeo anterior, do nucleotídeo de cima. Ok, vamos continuar. Aí eu tenho aqui outro nucleotídeo, base nitrogenada, carbono 1 ligado a essa base nitrogenada, carbono 2, 3, 4, 5, fosfato, ligado aqui ao carbono 3 da nossa pentose. Então, se eu for continuar essa fita de DNA, porque aqui a gente... Vocês estão entendendo? Aqui é como se fosse o DNA, tá bom? As duas fitas. Se eu fosse continuar essa fita, sempre, eu disse sempre, o carbono 5 e o carbono 3 aqui embaixo vão ficar livres. É isso. Então, o carbono 5 e o carbono 3 vão ficar livres, não importa quantas bases nitrogenadas, quantos nucleotídeos eu adicione aqui. Só que aí eu tenho o outro lado da fita, né? Do outro lado do DNA, eu tenho uma fita, aí eu tenho a outra fita, que elas são ligadas, né? Aqui tem a base nitrogenadas e eu tenho as pontes de hidrogênio. Ok, as ligações de hidrogênio. E aqui eu tenho a outra fita. A diferença é que a fita... Eu tenho uma fita nesse sentido, a outra fita, ela vem em outro sentido. Assim. É como se eu tivesse aqui um nucleotídeo, ok? Aqui está o nucleotídeo, aqui está a pentose e o fosfato. Aí eu venho com outro nucleotídeo para se ligar através de ligações de hidrogênio e ele vem e vira. Então, aqui eu tenho um nucleotídeo, vem o outro e ele vira. E ele fica com a sua estrutura completamente virada também. Toda a sua estrutura fica virada. Então, eu tenho aqui essa estrutura, ela virou. Então, ao invés de eu ter aqui o carbono livre de 5 linhas, eu tenho de 3 linhas. Aí eu tenho aqui, ó, linha, continua ligado, o carbono 1 continua ligado aqui na base nitrogenada. Carbono 2, 3, livre. 4, 5, vai estar ligado ao fosfato. Aí eu adiciono outro, carbono 3 ligado ao fosfato do nucleotídeo anterior. Aqui o carbono 5, livre. Mas aí eu adiciono outro nucleotídeo, aí ele não fica mais livre. Mas aí essa outra fita, sempre ela vai ser 3 linhas, 5 linhas, porque ela é ao contrário da outra. Então, uma linha é sentido 5 linhas, 3 linhas, a outra é sentido 3 linhas, 5 linhas. Ok? Ok, isso daí vocês já entenderam. Tenho certeza disso. E agora eu tenho
a explicação de por que o DNA polimerase, do porquê não. Eu tenho a explicação de como o DNA polimerase ele adiciona os nucleotídeos livres no núcleo. Então, ele vai adicionar os nucleotídeos no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá? Mas da fita que está sendo formada. Então, imaginem, eu tenho aqui a fita 5 linhas, 3 linhas. Mas a fita complementar dela não é 5 linhas, 3 linhas. É 3 linhas, 5 linhas, ok? E aí, a DNA polimerase, ela trabalha só no 5 linhas, 3 linhas. Então, quer dizer que ela vai trabalhar ao contrário. Ela vai formando aqui ao contrário para formar essa fita dupla. E essa daqui, ó, como essa fita aqui é 3 linhas, 5 linhas, a complementar a ela é 5 linhas, 3 linhas. Essa fita aqui é 3 linhas, 5 linhas, e a complementar a ela é 5 linhas, 3 linhas. Então, essa DNA polimerase, ela vai trabalhar nesse sentido. Desculpa, gente. Ela vai trabalhar nesse sentido. Então, ela vai trabalhar de uma forma mais orgânica. Então, a formação dessa fita aqui vai ser um pouco mais lenta, essa daqui um pouco mais rápida. Mas é isso. Esse é o sentido da vida. 5 linhas, 3 linhas. Ok? E aí, a duplicação do DNA, é interessante que essa duplicação do DNA ela não vai acontecer em um sentido só. Então, eu não tenho só uma helicase ali na minha fita dupla de DNA. Eu tenho várias helicases agindo, várias DNA polimerase agindo. Então, eu tenho vários pontos de replicação. No fim, vai acontecer a duplicação da fita inteira. Só que ela vai acontecer em vários pontos para que aconteça de uma forma mais rápida. E aí, para a gente fixar, o que é o DNA? Ele armazena a informação genética e passa isso para as filhas, ok? Ela passa essa informação genética para as filhas. Então, nós temos o gene no DNA. E o DNA ele vai ser responsável por codificar proteínas, mas não de uma forma direta. O DNA, ele contém a informação para codificar a proteína, mas ele precisa de o RNA como um intermediário. Por isso, a síntese proteica, ela vem depois da transcrição. Ou seja, o DNA tem informação, o RNA vai pegar essa informação e passar ela para frente. Da forma dele, uma forma diferenciada, mas vai passar. É como se fosse assim, eu escutei a fofoca, peguei a fofoca para mim, passei para frente. Eu contei de outra forma, mas eu contei tudo sem aumentar, sem inventar nada. Então, é isso. E aí é o assunto da próxima aula. Então é isso. Muito obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, esqueci de colocar aqui meu e-mail. Mas assistam a próxima aula, que lá tem o meu e-mail, tá bom? Muito obrigada. Até mais. Assistam a próxima aula, tá, gente? Beijinhos.